Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os principais mitos e verdades sobre a suplementação de creatina. Você sabe o que é esse suplemento e a sua importância? É claro! Então, antes de mais nada, já deixa aqui o seu like porque esse conteúdo vai ser fantástico. Comenta aqui embaixo o que você quiser e, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal para eu continuar trazendo conteúdos como esse para você. Beleza? Então, olha só, vamos para os principais mitos e verdades, as principais perguntas que surgem a partir da suplementação de creatina. Olha só, a creatina ela é perigosa para crianças e adolescentes. Mito! A creatina ela é segura e eficiente para crianças e adolescentes. Num importante estudo publicado em 2021, inclusive os artigos vou deixar todos na descrição, mostrou que a suplementação de creatina para crianças e adolescentes, e considerados aqui adolescentes menores de 19 anos, tudo bem, é do artigo científico, a suplementação de creatina para essa faixa etária, para crianças e adolescentes, é segura e benéfica, inclusive melhora a composição corporal, reduzindo a gordura corporal. Olha que interessante. Um outro estudo muito bacana interviu com crianças com 0,4 gramas por quilograma de massa corporal, ou seja, de peso. Lembre que crianças são mais leves, ok? E essas crianças tinham, inclusive, alguns problemas neurológicos, traumas neurológicos. E a creatina foi benéfica, inclusive, para isso. Olha só que interessante. Portanto, a creatina, sim, é segura e eficiente para crianças e adolescentes. A creatina, ela é benéfica para a população idosa. Sim, verdade! A creatina ela é muito boa para a população idosa. Por quê? Porque a creatina, como ela trabalha na ressíntese de ATP, ou seja, da potência anaeróbia, basicamente falando, e para o aumento da força e da massa muscular, os idosos, em virtude do envelhecimento e do processo degenerativo que já ocorre naturalmente, se beneficiam desse suplemento. Inclusive, é recomendado que os idosos consumam de 2 a 3 gramas de creatina por dia. Em alguns casos, 2 gramas 3 vezes ao dia, totalizando 6 gramas, o que é uma dose muito boa para evitar o que é chamado de sarcopenia, a perda da massa muscular ocasionada, por exemplo, pelo processo de envelhecimento. Então sim, creatina é boa para os nossos queridos idosos, beleza? Para eu ganhar massa muscular eu preciso fazer a fase de saturação. Mito! A fase de saturação, que é chamado de creatine loading, ou seja, 20 a 25 gramas entre 5 a 7 dias, geralmente em 4 a 5 doses, padrão aí de 4 a 5 gramas por cada dosagem. É necessária para ter aumento de massa muscular? Não. Hoje a literatura já mostra que não precisa dessa fase de saturação. A fase de saturação ela é utilizada, por exemplo, em alguns modelos específicos esportivos, quando se tem pouco tempo para tentar aumentar a performance. Exemplo, lutadores que vão competir em um mês, fazem a saturação de creatina por 7 dias e depois entra com a fase de manutenção para que os estoques de creatina intramuscular sejam rapidamente completados ou rapidamente cheios e assim tendo uma melhor performance na competição. Ou seja, se você não tem pressa em ganhar força e massa muscular ou se você não é atleta, não há necessidade de fazer a fase de saturação, e sim somente as dosagens padrão. Agora, se você é um atleta competidor e você vai entrar com recurso ergogênico para aumentar a performance em uma determinada competição, pode ser sim uma estratégia válida, ok? A creatina pode ser utilizada para aumentar a massa muscular de mulheres. Sim, isso é verdade. Hoje, os estudos já mostram que mulheres também se beneficiam com a suplementação de creatina. E as doses elas são iguais, como se fosse para um masculino, respeitando basicamente, apesar de ser uma limitação, a massa corporal total, ou seja, o peso de balança. Conforme você sobe na balança tem um peso, a gente faz um cálculo que até no final do vídeo eu vou mostrar isso para você, tá certo? Mas sim, a creatina é benéfica para as nossas maravilhosas mulheres poder ganhar sua massa muscular e assim também, claro, reduzir gordura. O uso de creatina vai fazer eu engordar. Não, isso é mito. A creatina, o uso dela tem relação com o aumento da potência muscular, que é força com velocidade, muito utilizado, por exemplo, no CrossFit, nas lutas que eu já comentei, entre outros esportes, até mesmo em esportes coletivos, como basquete, como voleibol, como futebol de campo, entre tantos outros, e também para o aumento da massa muscular, ou seja, para a hipertrofia muscular esquelética. O que acontece é que isso vai refletir num aumento do peso na balança, mas isso não significa que exista um aumento de gordura. Inclusive, se você lembrar do começo do vídeo, eu falei que até crianças se beneficiam na composição corporal com o uso de creatina. Portanto, mais um mito aí sobre a creatina. Vamos mais. A creatina causa calvície.
Mito! A creatina não causa calvície. O que existe é que um importante estudo publicado alguns anos atrás mostrou que a fase de loading, de saturação, teve um aumento aí de 56% nos níveis de DHT, que é um hormônio específico que tem vínculo com a calvície. E ainda, esses níveis de DHT se permaneceram na fase de manutenção por 40% acima dos níveis basais. Mas isso não significa nada. Aumentar o DHT não significa que vai causar queda de cabelo. O próprio treino de força aumenta DHT. Se assim fosse, todo mundo que treina musculação seria calvo, inclusive mulheres. Não, não é assim que funciona. Apesar desse estudo ter levantado essa problemática alguns anos atrás, a literatura ainda é incerta quanto ao uso de creatina e a calvície. Então, até que novos estudos sejam publicados e investigados, não existe ainda uma tendência de que a creatina cause calvície. Uma das perguntas que eu mais recebo e talvez a mais polêmica: creatina causa pedra no rim? Mito! Creatina não causa pedra no rim. Tem um artigo fantástico publicado também já há um bom tempo, é um estudo clássico, que fez suplementação de creatina em paciente com um rim só. Ou seja, a creatina não causa nenhum problema para a função renal hepática. Muito pelo contrário, beneficia toda a função renal hepática. Se você não sabe, a creatina ela é produzida nos rins e também tem vínculo com a parte hepática, porque todo o mecanismo de produção endógeno, ou seja, o nosso corpo produz creatina, acontece via renal e via hepática. Nós, carnívoros, seres humanos, produzimos em torno de 1 a 2 gramas de creatina por dia para as nossas funções normais. Então, fique muito tranquilo que a literatura já é bem sólida quanto a isso. Creatina não causa pedra no rim, beleza? E olha só, como que você usa a creatina então? O recomendado da literatura é que você faça uso contínuo, ou seja, todos os dias, mesmo que você não treine. A dose padrão é de 3 a 5 gramas para todos os seres humanos, inclusive idosos, mulheres e homens. O que acontece é que você pode fazer um cálculo para o seu peso corporal. A literatura mais atual sugere 0,1 grama por quilograma de peso corporal, ou seja, se você pesa 70 quilos, você pode estender essa dose aí até 7 gramas, porque é 0,1 por cada quilograma da sua massa corporal. Pessoas que têm mais peso corporal precisam de mais creatina. Mas a literatura já dá suporte que doses de 3 a 5 gramas, tanto para homens quanto para mulheres, já é suficiente para ter aumento de força e aumento de massa muscular. O que vai determinar a magnitude desses aumentos, é claro, é a sua alimentação e o seu treinamento. Alguns autores sugerem que a creatina deva ser interrompida por um certo período de tempo. Exemplo, você consome durante 2 meses e para 1 a 2 meses e volta e faz esse ciclo o tempo todo. Mas isso são apenas sugestões da literatura. Se você usar continuamente, a literatura também já dá suporte que não existe nenhum efeito adverso que seja documentado e estatisticamente significativo a ponto de prejudicar a saúde da pessoa que está utilizando a creatina. Fechou então? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas informações sobre a creatina. E se você lembrou de mais alguma pergunta, mais algum mito, mais alguma verdade ou alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários. Quem sabe rola uma versão 2 aí desse vídeo. Beleza então? Obrigado pela sua atenção e um forte abraço. Tchau!